Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E ontem, turma, foi realmente, a gente estava ali com a bola de cristal, né? E o CPI americano veio pior do que esperado, derrubou o mercado mundial, né? Não foi só o S&P 500, foi também todo o mercado americano e a Europa e tudo mais. Aí o Brasil não foi diferente, porque a inflação pior nos Estados Unidos significa que o corte de juros fica mais distante, ou seja, podem ter menos cortes esse ano, ou pode não ter corte esse ano, e se a inflação começar a repicar para cima novamente, inclusive pode ter até alta de juros, né? Isso ainda não está na mesa. A questão é que o mercado estava precificando corte de juros e com esse dado de inflação, isso daí fica mais difícil e aí o mercado fica estressado. Então foi o que aconteceu ontem. No caso do Brasil, obviamente, ele tende a acompanhar o mercado internacional, principalmente americano, mas o principal ponto é a incerteza sobre a continuidade da queda de juros no Brasil, que está naquele ritmo de 0,5 ponto por reunião, né? O que acontece é que se os Estados Unidos não corta juros, ou até sobe, o Brasil fica limitado ao seu corte de juros, porque já expliquei aqui aquele diferencial, né, o spread que tem que ter entre os juros brasileiros e os juros americanos, porque o investidor vai olhar e falar assim, se não pagar muito melhor no Brasil, eu não trago meu capital para o Brasil, fico nos Estados Unidos que é muito mais seguro. Então a gente não pode apertar demais esse spread, porque senão o dólar dispara. Nós já vimos isso daí lá na pandemia, quando o Banco Central baixou os juros para 2%, né? Então o dólar disparou, e esse aqui é o problema. Então o Banco Central brasileiro fica aí nessa sinuca de bico com essa situação. E aí, se tem a possibilidade de cortar menos juros no Brasil, o mercado sofre, né, principalmente aqueles setores mais impactados aí pelos juros. Então ontem foi um dia mais emocionante, tivemos o dólar para cima também, não foi só o índice para baixo, foi o dólar para cima, então ele confirmou que era um pullback e tem a possibilidade de romper, então o mercado começa a dar alguns movimentos. Obviamente o índice precisa perder o fundo, ele ainda está dentro de uma consolidação, né? Mas aquela possibilidade de ir para cima fica mais remota, né? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já pare agora, deixe o seu like. E enquanto nós estivermos aí com esse canal provisório, não vou falar para vocês se inscreverem. Vamos tentar resolver o nosso canal no YouTube. O pessoal está perguntando, né? Nós estamos trabalhando com o YouTube para retomar o nosso canal que foi hackeado, né? E estou postando esse vídeo aqui no canal alternativo. E o mais importante é você estar inscrito ali no @mfmoderno no Instagram, porque lá você tem todas as informações, tem um grupo onde a gente posta esse vídeo aqui também, o link para esse vídeo, tá? E aí ali você fica conectado com tudo e atualizado sobre esses problemas do Instagram, do YouTube. Então, turma, o mapa de calor aqui do mundo, a gente vê todo mundo avermelhado, né? Principalmente o Brasil. Nós tivemos ontem só a Petrobras para cima, tá? Então, Petrobras, apesar de todo o rolo, o mercado está confiando de que o Prats vai continuar na presidência e a não mudança é positiva nesse caso. E o S&P 500, esse mar de sangue aqui, né? Tivemos só a Nvidia destoando, a Nvidia que está ali no topo com cara de que quer virar para baixo, mas ontem ela reagiu contra tudo e contra todos. Olha, turma, apesar dessa movimentação de mercado, né, o VIX teve um dia de alta tal, mas ele se segurou aqui no mesmo patamar, né? Hoje abriu aqui com um gapzinho. Ainda nada muito preocupante assim de uma queda muito forte, mas nós claramente temos mais volatilidade, né? O que mais preocupa aqui são os juros, né? Olha só, os juros americanos meteu um pivô de alta, ele estava aqui nesse canal já, né? Fazendo esse zigue-zague ascendente, mas aqui a gente tinha essa retração de 50% de FIBO desta perna de baixa, e agora eu falei que quando ele começou a fazer essa retomada aqui, eu falei que o mais provável ele vinha até a última retração de Fibonacci aqui nos 4,5, e ele já chegou aqui e hoje está querendo inclusive romper, está no 4,56. Esse negócio pode vir aqui no topo do canal e ignorar essas retrações de Fibonacci. Isso é um péssimo sinal para o mercado, tá? E a gente olha aqui todos os juros de 10 anos também, olha só, um belo de um rompimento, os juros aqui de 1 ano fez o rompimento ontem, já chegou aqui
aqui numa região de resistência e está reagindo, mas de qualquer jeito os juros todos para cima. A Europa também está para cima, mas ainda não fez o pivô de alta, né? A expectativa da Europa, a inflação está mais controlada que nos Estados Unidos, porque a economia é mais lenta, né? E de qualquer forma, eu acho que como os Estados Unidos está puxando esses juros, eu acho difícil da Europa não vir aqui para esse 2,6 pelo menos nessa última retração de Fibonacci, né? E seguir o caminho desse canal. O Reino Unido também, olha, fez um belo dia de alta ontem, hoje já veio testar topo aqui, e o Japão de 30 anos, pivôzão de alta, né? E isso daqui, esse movimento todo de juros nos Estados Unidos fez desvalorizar o ien japonês, né? Então, isso daqui é um trade que nós estamos fazendo, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só, o ien japonês que estava aqui há um tempão, para fazer esse rompimento de topo histórico aqui, na casa aqui dos 1,50, né, e fez esse rompimento ontem maravilhoso aqui, esse negócio deve andar agora, ou seja, o ien japonês se desvalorizando em relação ao dólar, tá? Seguindo aqui então, já falamos sobre os juros, vamos agora para o SP500. O SP500, olha, a mesma coisa que eu falei ontem, né? Nós tivemos aqui um dia de baixa, isso daqui é importante, né? Porque nós tínhamos aqui esta linha de tendência, ele perdeu, isso aqui pode ser um pullback e agora pode fazer um pivô de baixa. O que acontece é que nós temos uma zona de suporte aqui bem importante, ele parou nessa zona de suporte. Então, será que vai segurar? Isso daqui vai virar uma consolidação e vai retomar a tendência? É uma possibilidade. A outra possibilidade é começar a fazer topos e fundos descendentes, né? Então, quando a gente olha aqui os 60 minutos, ele ainda está meio bagunçado, né? Está fazendo topos e fundos descendentes, né? Desde que ele marcou esse topo aqui, mas você vê que ele tem essas quedas aqui bem convictas, né? Mas depois ele vai e recupera bastante, né? Então, temos pouca inclinação. Nesse momento agora ele está fazendo esse movimento, né? Temos pouca inclinação ainda nessa tendência aqui. Não está fácil ainda de dizer se vai reverter mesmo ou não, tá bom? Então, nós temos que sempre lembrar que a tendência ela é resiliente, né? Demora para acontecer a reversão. Por isso que não dá para contar ainda que vai ter uma reversão. Quando a gente olha aqui a Nasdaq, é pior ainda, né? A Nasdaq está numa consolidação aqui faz bastante tempo, isso aqui pode estar só pegando energia para romper. Se perder o fundo, aí é outra coisa, né? Mas até agora não perdeu. O Dow Jones também, olha só, o Dow Jones tem uma situação aqui que é esse topo duplo, né? E esse pivô de baixa. Então ele fica um pouquinho mais feio. Mas de qualquer jeito, olha, tem bastante briga aqui, né? Ainda não dá para falar em reversão de tendência. Esse negócio, do jeito que tá, ele ainda pode virar para cima e ir embora, tá? O que nós precisamos aqui é de um topo mais baixo aqui com convicção, talvez um teste dessa linha, como o SP500 fez, e aí depois virar para baixo, a gente pode falar de reversão de tendência. O Russell 2000 veio testar o fundo aqui, perdeu a linha de tendência, é feio, mas se segurar aqui ainda não é a reversão. Olhando aqui a Europa, olha, o DAX ontem teve mais um dia de baixa, mas ainda continua sendo uma bandeira, né? Não dá para falar em reversão de tendência aqui. O Reino Unido continua consolidado, querendo ir para cima. A França se segurando aqui, né? Tem esse suporte. Também ainda não dá para falar de reversão de tendência. E turma, fica tranquilo, a gente tem que pegar o gráfico pelo o que ele está nos mostrando, né? Então, olha só, quando você vê, tá vendo? Eu tinha essa perna de alta aqui no CAC francês, né? Aí veio aqui, fez uma perna ABC, e aí fala, isso daqui é reversão de tendência? Não, isso daqui continua sendo uma tendência de alta, né? Logo na sequência já fez pivô, foi embora, tal. Então, aqui ele pode fazer a mesma coisa, né? Vir fazer assim e depois retomar a tendência. Por isso que a gente tem que tomar cuidado em falar em reversão de tendência. Mesma coisa Japão, topo histórico, podemos falar que isso aqui é uma consolidação ainda, enquanto não perder esse fundo, não virou. A China continua no mesmo lugar aqui, enroscada, né? Os mercados emergentes, olha, tinha tentado fazer um rompimento aqui, já voltou aqui para dentro. O nosso EWZ, que tinha também tentado fazer esse rompimento aqui e foi um falso rompimento, e agora o mais provável é que esse negócio venha perder fundo aqui, principalmente com o movimento do dólar, né? O CRB, olha, demonstrando inflação, temos aqui ontem mais um dia de alta, né?
e esse CRB não está dando descanso, assim como o petróleo. Ontem tivemos um dia de alta no petróleo, né? E esse negócio aqui está com cara de consolidação para romper e seguir para cima. Péssima notícia. Minério de ferro também fazendo zigue-zague ascendente aqui. O cobre, depois de romper o topo aqui, ele está tendo volatilidade. O ouro, dando uma paradinha para pensar, mas é só tendência de alta. A prata também a mesma coisa que o ouro, né? Olhando aqui as moedas, nós temos os juros para cima, o DXY faz aqui um pivô de alta e hoje está pensando, mas se ele continuar para cima aqui, é uma péssima notícia e o nosso real pode se desvalorizar, assim como todas as commodities, porque lembrando que a commodity é o preço dividido pelo dólar. Se o dólar se valoriza, a commodity fica mais barata, né? Aqui nós temos o Bitcoin, que continua, olha só, como ele está resiliente. Mesmo com essa valorização do dólar, o Bitcoin foi para cima. Então, ele deveria fazer aqui uma correção por causa da alta do dólar. E ele não fez. Ou seja, se o dólar tivesse ido para baixo, ontem o Bitcoin teria rompido. E a mesma coisa o Ethereum, tá bom? Então, tá tão forte aí essas criptomoedas. Vamos ver o Brasil agora. Olha, turma, os DIs no Brasil deram uma mensagem muito ruim ontem, né? Então falamos sobre essa questão aí da inflação. Você vê, a inflação no Brasil veio melhor do que o esperado e nos Estados Unidos veio pior. Mas mesmo assim, olha só, os juros deu essa disparada aqui, fez essa bela dessa barra, né? Uma barra que ontem subiu 2,2%, e eu já tinha explicado sobre esse negócio desses canais. Para mim, esse DI ele tem um alvo aqui na região entre 10,4% a 10,5%, tá? É muito ruim essa mensagem para o nosso mercado, por isso que a gente está sentindo. Olhando aqui o índice, ó, perdão, nós temos essa linha de tendência, né? Então ele veio aqui fazer essa reação, aí falamos dessa resistência. Ontem ele até abriu, tentou subir um pouquinho e logo na sequência das 9h30 nós tínhamos avisado que ia ter volatilidade, tomar cuidado para operar, né? Mas nós ficamos de olho e aqui pelos 60 minutos, olha, nós tínhamos falado que se perdesse aqui tinha venda, né? Aqui o stop ficou complicado, mas mesmo assim deu essa venda maravilhosa, né? E hoje está deixando aqui uma bandeirola, se realmente quiser cair mais, tem mais venda no índice, tá bom? Se ele subir mais um pouco, qualquer topo que ele deixar, você pode fazer a venda, tá? Se a gente olha aqui pelo 15 minutos, ontem, olha, ele deixou aqui um topo claro, né? E dava para ter feito essa venda aqui na hora da notícia tranquilamente. Pela nossa configuração normal de método X, que a gente vende em tendência de baixa, a gente vende topos 1, 2, 3 ou pivô, né? Então teve essa primeira venda e aí depois, olha, ele deu uma segunda venda aqui com um stopzinho bonito. Aí foi descendo aqui o resto do dia, né? Então é isso aqui que a gente faz todo dia no método 10x. Olhando aqui o dólar, olha só, o dólar, a nossa preocupação era ele vir aqui testar esse fundo, perder essa linha e tal, mas o que ele fez? Ele reagiu e voltou aqui de novo para essa região. Então assim, o dólar rompendo aqui, o alvo dele é 5.300, 5.250, 5.300, tá? Então, dólar é só compra, qualquer oportunidade que ele der. Vamos olhar aqui os 60 minutos, olha, ele chegou aqui nessa região, deu essa pensadinha aqui, se ele fizer esse pivô de alta, já deixou um stop, tá? Não vai me tentar vender o dólar aqui hoje não, que não acho muito inteligente, tá? Olhando aqui as small caps, consolidada, enroscada, se perdeu 105 aqui tem venda. O Itaú, olha, lembra que ontem nós estávamos na dúvida se ele ia voltar para cima ou se isso daqui era um pullback para fazer um pivô de baixa. Agora o Itaú, se perder esse fundo, aciona a venda, tá? Isso aqui é uma reversão de tendência. E aí o alvo desse Itaú é aqui nos 31. O Bradesco ainda está enroscado, porque ele está nesse canalzinho, mas eu acho que a qualquer momento esse Bradesco aciona a bandeira de baixa. A Sambi, falamos tanto que quando perdesse aqui tinha venda. Ontem foi uma venda meio atrapalhada, né? Por causa foi bem no horário da abertura, vou até colocar aqui nos 60 minutos. Mas, olha, não tinha dúvida, né? Tinha que vender essa Sambi aqui e agora eu só tenho venda em Sambi. Então, qualquer coisa que ela fizesse, por um acaso hoje ela der uma colher de chá e vier fazer um pullback aqui, subir um pouquinho e der um sinal de venda, tem que vender Sambi, tá? O Banco do Brasil, que chegou aqui no topo e olha, eu vou falar uma coisa polêmica. Normalmente a gente não faz esse tipo de coisa, tá? A gente não recomenda porque não é do método 10x.
mas nós operamos isso, eu e o Modé fazemos isso, a gente tem um pouco mais de experiência, né? Então, esse 1, 2, 3 aqui, nesse topo de consolidação, com toda essa configuração que tem, eu vejo uma venda aqui em Banco do Brasil com uma parcial aqui, até para ele perder fundo, tá? Mas é uma situação especial esse Banco do Brasil. A Vale, falso rompimento, voltou para dentro da consolidação, então Vale, se der oportunidade de venda em day trade, eu vejo venda, tá? Swing trade mais perigoso porque o stop aqui tá meio complicado. E a Petro, olha, subindo, veio aqui fechar o gap. Eu ainda continuo não operando Petro, vou esperar as coisas acalmarem e isso daqui ainda pode ser notícia, esse negócio do Prates e tal, não gosto de operar isso daí, tem outras coisas melhores para operar, tá bom? Então, turma, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like e se inscreve lá no Instagram, @mfmoder, para curtir a melhor live no Instagram todo dia às 8h15 da manhã e para receber notícias aí sobre a volta do nosso canal no YouTube, tá bom? Valeu, um abraço.